Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de transtornos alimentares. Em alguma fase da vida, muitas pessoas vão estar suscetíveis a desenvolver vários tipos de transtornos alimentares. Em algumas pessoas, ocorrerá um acúmulo anormal de gordura e isso pode tornar as pessoas obesas. A obesidade pode levar a várias complicações, como, por exemplo, essas pessoas podem desenvolver doenças hipertensivas. Além disso, desenvolvem também outras doenças de ordem cardiovascular. Além disso, é comum nessas pessoas desenvolver uma síndrome metabólica, o diabetes. Agora veja, somando essas três condições, normalmente essas pessoas tendem a morrer precocemente. De uma maneira oposta, outras pessoas podem desenvolver transtornos alimentares e tornar extremamente magras. Algumas pessoas, em especial isso é visto para as mulheres, tornam-se obcecadas pela perda de peso. Essas pessoas comem muito pouco. Além desse fato, muitas dessas pessoas são extremamente obcecadas por atividades físicas. Fazem ginástica, fazem atividades físicas aeróbicas constantemente e de forma exagerada. A somatória desses dois fatores, comer pouco e atividade física exagerada, leva a que essas pessoas percam muito peso. Essas pessoas vão apresentar um peso extremamente baixo e, em muitas condições, esse peso é fatal. A pessoa pode morrer por causa dessa falta de peso. Já um outro grupo de pessoas podem comer normalmente, às vezes comem até que muito, porém, após a ingesta do alimento, essas pessoas vão utilizar relaxantes ou vão induzir o vômito. Essa condição onde a pessoa busca pela magreza, nós vamos tratar num outro vídeo. Nesse vídeo nós vamos estar mais focados a respeito da obesidade. Vamos ver algumas causas que levam a pessoa a apresentar obesidade. Normalmente, as três principais causas que levam a pessoa a apresentar obesidade são hábitos alimentares e também distúrbios metabólicos, seja esses distúrbios metabólicos inatos ou distúrbios metabólicos adquiridos. Pesquisas mostraram algo extremamente relevante. Fatores psicológicos também podem levar a pessoa a aumentar de peso, porém, olha que dado muito interessante. A infelicidade e a depressão parecem ser efeitos da obesidade e não as suas causas. Isso explica muita coisa a respeito da dificuldade que as pessoas apresentam para acompanhar programas de perda de peso. Programas de perda de peso, principalmente aqueles programas mais antigos, eram focados exclusivamente na diminuição da ingesta calórica diária. E esses programas não são funcionais. Descobrimos posteriormente que, após a pessoa entrar nesses programas, quadros de infelicidade e depressão aumentavam e dificultavam ainda mais os participantes desses programas a perderem peso. Dados mostram que cerca de apenas 3% das pessoas que participavam desses programas de diminuição da quantidade de ingesta calórica mantinham os seus pesos após alguns anos. Só por isso já mostra a dificuldade de perder peso e mostra também que esses programas não são eficazes. Aí eu gostaria de fazer um parênteses para vocês. Caso você já tenha participado desse tipo de programa, sabe da dificuldade de perder peso, já buscou informação na internet, perceba, vocês vão encontrar muitos, mas muitos charlatões que vão tentar vender programas de perda de peso milagroso que não existe.
Essas pessoas são mal intencionadas e querem ganhar o seu dinheiro. Muitas pessoas utilizam programas milagrosos que garantem a perda de peso sem sacrifício, porém sem nenhuma comprovação científica. Fiquem atentos a esse tipo de pessoa. Só façam programas de reeducação alimentar com base no seu nutricionista de confiança ou no seu endocrinologista. Não acredite em tudo que você veja na internet. Vamos agora definir o que seria esse aumento de peso. Primeiramente, os pesquisadores separaram o sobrepeso da obesidade. O sobrepeso pode ser entendido como o aumento da quantidade de gordura que resulta num comprometimento significativo da saúde. Por outro lado, a obesidade pode ser entendida como um acúmulo particularmente grande de gordura. Agora nós vamos ver o seguinte: esses dois conceitos podem ser um pouco vagos ou até mesmo abstrato para muitas pessoas. Por causa disso, os pesquisadores desenvolveram o Índice de Massa Corporal, o famoso IMC. O IMC nada mais é do que um método extremamente simples e utilizado no mundo inteiro para avaliar a quantidade de gordura corpórea de uma pessoa. O IMC nada mais é do que dividir o peso da pessoa em quilograma pelo quadrado da altura em metro. O que seria o quadrado da altura? Altura vezes a altura. Então vamos ver um exemplo de medição do IMC. Vamos supor um paciente que apresente 70 kg de peso e uma altura de 1,80 m. O que nós vamos fazer primeiramente? Vamos pegar 1,80 m, multiplicar 1,8 por 1,8. Vamos anotar esse resultado. Agora o que a gente faz? A gente pega 70 quilos e divide pelo resultado de 1,8 vezes 1,8. Se eu fizer isso, eu vou obter o valor de 21,6 kg por metro quadrado. Este foi o IMC desse paciente. Mas afinal, o que esse valor para este paciente representa de 21,6 kg por metro quadrado? Eu separei para vocês uma tabelinha dividida em 5 segmentos. Vamos ver o que significa cada um dos valores do IMC. Quando o IMC apresentar um resultado inferior a 18,5, essa pessoa está abaixo do peso. Porém, se o IMC apresentar valores entre 18,5 e 22,9, essa pessoa está com peso normal. Quando o valor do IMC é 23 a 24,9, essa pessoa já apresenta um risco de sobrepeso. Valores de IMC entre 25 e 29,9, essa pessoa já apresenta um sobrepeso. E a partir de valores de IMC acima de 30, a pessoa vai apresentar diferentes graus de obesidade. Mas veja que interessante, pessoal. Ao longo das pesquisas, as pessoas começaram a entender que apenas a utilização do IMC não pode ser um valor absoluto e confiável para indicar se a pessoa vai apresentar riscos de saúde. Então, nem sempre os estudos epidemiológicos vão concordar que a partir da faixa de 25 a 30 é onde começa a apresentar riscos para a saúde do paciente. Isso porque alguns estudos epidemiológicos associaram os hábitos da pessoa com o IMC. E veja que resultado extremamente interessante. Algumas pesquisas associaram que a atividade física vai diminuir o risco da pessoa
com o IMC a partir de 25 a apresentarem doenças cardiovasculares ou diabetes. Por isso, então, muitos médicos e profissionais da área da saúde recomendam a atividade física aeróbica regular, inclusive para pacientes que já apresentam sobrepeso. Os dados científicos mostram que esses pacientes têm uma redução do risco de desenvolvimento de doenças associadas ao sobrepeso. Não somente a atividade física é um fator que tem que ser relevante para a avaliação se a pessoa apresenta ou não risco de desenvolver doenças associadas à obesidade. Outras pesquisas mostraram que a localização da gordura do corpo também é um fator de risco. Olha que interessante. A localização do acúmulo de gordura abdominal gera mais risco à saúde em relação ao acúmulo de gorduras, por exemplo, na região das nádegas, das coxas ou dos braços. O porquê que isso acontece não está totalmente esclarecido ainda pela ciência, embora nós já saibamos que a gordura abdominal apresenta um metabolismo e uma fisiologia diferente em relação às gorduras localizadas na região da coxa, do glúteo e também dos braços. O que acontece com a gordura abdominal? A gordura abdominal ela é metabolizada mais rapidamente em relação a essas outras gorduras. E isso faz com que, após a clivagem dos triglicerídeos, seja liberado com mais facilidade para a corrente sanguínea os seus produtos, ou seja, ácidos graxos livres e também monoglicerídeos. Esses compostos na corrente sanguínea vão facilitar o aparecimento de placa aterosclerótica nos vasos sanguíneos. Já as gorduras localizadas nos membros superiores, na coxa e no glúteo, apresentam um metabolismo um pouco mais baixo e mais difícil vai ser a clivagem dos triglicerídeos. Essa é uma diferença que pode explicar o porquê da gordura abdominal ser mais prejudicial à saúde em relação à gordura localizada em outras regiões do corpo. A PNS, a Pesquisa Nacional de Saúde, fez em 2020 um levantamento dos obesos e também das pessoas que apresentam sobrepeso no Brasil. E os resultados não foram nada bons. Vamos ver o que a PNS de 2020 mostrou em relação à saúde do brasileiro. A PNS de 2020 mostrou que cerca de 60,3% dos adultos acima de 18 anos apresentam sobrepeso, e isso corresponde a um valor de 96 milhões de pessoas aproximadamente. Já o valor de 25,9% foi mostrado para pessoas que apresentam obesidade, e isso representa cerca de 41,2 milhões de brasileiros com obesidade. Quando esses dados foram comparados entre homens e mulheres, os resultados tanto para sobrepeso quanto também para obesidade mostraram que as mulheres apresentam valores ligeiramente maiores em relação aos homens. Isso quer dizer o seguinte: há um pouco mais de mulheres com sobrepeso e obesidade em relação aos homens. Esse estudo também avaliou os adolescentes. Os adolescentes apresentam valores de 31,8% com sobrepeso. Isso representa cerca de 11 milhões de adolescentes. Já adolescentes com obesidade representam cerca de 11,9%, o que significa que 4,1 milhões de pessoas adolescentes também apresentam obesidade. E veja dados alarmantes. As crianças também foram
analisadas nesta pesquisa. Cerca de 31,7% das crianças com idade entre 5 e 9 anos apresentam sobrepeso. Já cerca de 15,8% das crianças com idade entre 5 e 9 anos apresentam obesidade. Quando a gente avalia crianças de 0 a 5 anos, 15,9% das crianças apresentam sobrepeso. Já 7,4% das crianças com idade entre 0 a 5 anos apresentam obesidade. Se nós pegarmos agora os valores de criança de 0 a 10 anos, perceba que 6,4 milhões de crianças com idades entre 0 a 10 anos apresentam sobrepeso. Já cerca de 3,1 milhões de crianças com idades entre 0 a 10 anos apresentam obesidade. Esses dados são extremamente ruins e, obviamente, muito a respeito da saúde desse tipo de pessoa precisa ser estudado e aplicado para o bem-estar desses pacientes que, logo, futuramente, vão apresentar diversas complicações. Pessoal, a respeito de transtornos alimentares, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que essas informações sejam úteis para a sua formação. Não esqueça, se chegou até aqui, deixe aquele like, se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!